Como que tá aí? Todo mundo isolado? Todo mundo, cara, todo mundo. Todos nós. É Estamos mesmo? aqui presinho dentro de casa. Como que tá sendo isso aí? Com esse bando de menina aí? Cara, a gente está se virando. Olha só, a gente resolveu criar um monte de alternativa, né? A Gabriela começou a quarentena pintando. Ela Pintando? cansou de pintar, pintando. E Ah, aí ela foi fazer, gravou um programa pro canal que ela trabalha lá em São Paulo, falando sobre comida coreana. O André conversando com a namorada o tempo todo, mexendo no computador, jogando com os amigos. A Lívia, do mesmo jeito. A Lívia, acho que ela já leu todas as coleções de livro que tem aqui em casa umas 3 vezes. Ela adora ler. Tá agora, ganhou um iPad, então tá ali, joga um pouquinho, lê um pouquinho, joga um pouquinho, lê um pouquinho. E eu e a Elaine estamos aqui. Assiste uma série, faz estudo no Geode, senta para conversar, tá desse jeito. oh, que beleza, hein? E como você, como um cara que tem um olhar bem específico, tá vendo isso tudo? Ah, meu amigo, sabe essas questões que visitam a vida da gente, a gente não tem como controlar, né? Eu estava conversando com a Helene esses dias sobre isso. Tem coisas que não tem como a gente prever, não tem como a gente controlar, não tem como a gente fugir, né? Por mais que a gente queira, não tem como fugir. E a gente tem que enfrentar. Para mim, em especial, foi está sendo, né, um momento diferente, porque eu sempre fui muito ativo, sempre gostei muito, principalmente de dar aula, né? Ir para a escola, para mim, sempre foi uma coisa maravilhosa. E agora eu estou aproveitando esse momento em casa para vivenciar mais essa questão familiar, sabe? Eu tô gostando muito. É mesmo, Tá por muito quê? bacana conviver com os meus filhos. Por E quê? é bom conviver com os filhos. Eu tô adorando conviver com os meninos, conversar com eles. A gente tá trocando muita ideia, eu, André, eu e Gabriela. A gente tá rindo muito, Ó, sabe? Tá muito divertido. A gente tá fazendo comida junto, cuidando da casa junto. Então, olha. assim, é muita coisa bacana. Pra você ter uma ideia, completamos 30 e tantos dias aqui, a gente não teve nenhum atrito. Eu acho que a gente nem vai ter, porque não faz parte dessa nossa história aqui, essa questão de atrito, sabe? Nossa, que legal. Então, tá muito legal, tá muito bacana, e sabendo de todos esses desdobramentos que essa pandemia tem gerado para todo mundo, a gente daqui tem pensado muito, conversado muito, orado muito, sabe? E a gente vai levando. Até quando der certo da gente sair, a gente sai e tá tudo bem. E como você vê o mundo pós-pandemia? Você sabe que tem muita gente comentando, cara, das possíveis transformações morais que o mundo vai viver depois da pandemia por uma série de fatores que têm acontecido nos grupos sociais, nos grupos religiosos, com as pessoas de um modo geral. E eu estava conversando, essas conversas que a gente tem em família, principalmente no culto do Evangelho no Lar, que o processo de mudança nesse aspecto, ele vai ser muito individual, ele vai ser muito pessoal. A fibra pessoal, aquelas fibras íntimas, precisam ser tocadas em todos os momentos. Essas questões momentosas, como o próprio André Luiz coloca, exigem da gente reflexões muito profundas. Eu entendo que, para o mundo, as alterações acontecerão por força da própria situação, né? Eu estava conversando com o André. Ele estava lavando louça, eu estava ali ajeitando a louça, guardando. E ele falou, poxa, pai, nós não teremos festa junina esse ano, cara. Tá chegando a data, a gente não vai ter festa junina. A gente não vai lá na avó. Eu falei, cara, é mesmo. A gente deve voltar ao normal em setembro. Aí eu pensei e falei, cara, e nem vai ser tão normal assim. Vai ser um normal diferente. A gente vai ter que se adaptar a tanta coisa nova que vai acontecer daqui para frente. E a questão é essa, é a nossa adaptação. E você Adaptar-se para a gente vai ser um desafio. Um desafio do novo. E você tem receio pelos outros ou para você estar tranquilo dessa adaptação? Porque alguns não vão conseguir se adaptar, né? A questão de receios, eu não consigo verificar receios nesse aspecto. Porque toda mudança gera transformações que vão mexer nessa relação pessoal. Receio eu não tenho nenhum dessas questões gerais que poderão acontecer com a sociedade. O único receio que eu carrego é em relação a mim. Como é que eu lidarei com essas transformações? Eu tenho trabalhado muito comigo mesmo nessa reflexão pessoal. Como é que eu vou lidar com as transformações que aparecerão por conta da pandemia. Em mim, na minha relação com os meus alunos, com o meu trabalho,
com os meus amigos, com o grupo, sabe, com o Geode, como será a minha adaptação a isso. E eu tenho tentado visualizar e já começar internamente trabalhando alguns conceitos pessoais, algumas questões de foro íntimo, para que o choque, no momento do contato, não seja tão desgastante. Acho que a palavra que poderia ser colocada melhor é isso. Ser menos desgastante. Assim, como que você chegou a ser professor de educação física? Como foi essa história? Eu era atleta. Né? É mesmo? De quê? Eu era aluna, eu jogava handball. Na verdade, na escola eu joguei tudo. Né? Eu só não joguei em questão de competição, foi basquetebol. A única que eu joguei. Basquetebol era só pra gente se divertir na aula. Mas eu joguei handball, eu joguei voleibol, né, em equipe para competição, e futebol também, mas aí já foi questão de rua mesmo, dos nossos amigos de rua. Então eu sempre gostei, desde de meninote eu gostava de participar de torneios, de jogos, de equipes. Competitivo você? Competitivo? Ao extremo? Eu posso dizer para você que eu fui muito competitivo. É uma coisa que sempre mexeu comigo. É mesmo? A competição desportiva sempre mexeu comigo, eu sempre gostei. Sempre. Eu me lembro da primeira vez que eu assisti uma Copa do Mundo, 1978. Eu nem entendia nada. Mas o pessoal gritava, eu gritava junto. Eu achava mó barato aquilo. Eu achava muito divertido, muito legal. Olha só. Eu sempre gostei desse aspecto. Então, no ensino médio, tive um professor que marcou muito minha vida. Um cara que eu admiro até hoje, porque na verdade, eu não tenho notícias dele já faz muitos anos. Já deve estar bem idoso. Ele já tinha uma certa idade quando ele foi meu professor. Ele chegou na escola, montou a equipe de handball com a gente, e ele conquistou a gente. O jeito dele lidar conosco como alunos, atletas, foi algo que me cativou profundamente. E isso me animou. Eu fazia curso técnico na época, eu fiz contabilidade, na época não tinha científico, né? A gente tinha que escolher um curso técnico. Eu escolhi fazer contabilidade, mas o modo como ele lidava com a gente era muito cativante. E aí, quando eu terminei o ensino médio, fui fazer o primeiro vestibular, não passei, e fiz o segundo, consegui entrar. E lá dentro da faculdade eu me descobri. Eu realmente descobri que eu queria ser, por exemplo, treinador quando eu entrei na faculdade. Já que eu não pude ser atleta, né, virar atleta profissional, eu queria ser treinador. E lá dentro eu descobri que o meu sentido não estava para isso. Eu queria ser, realmente era professor. Eu não tinha aquela ideia real do que era ser um professor, sabe? E lá dentro eu descobri. E isso mexeu muito comigo. E aí eu decidi, é isso que eu quero ser professor. Tanto que, para você ter uma ideia, eu convidei esse professor para ser meu padrinho. Olha! Eu me formei. E ele foi, né, na formatura. Quando me encontrou, a primeira coisa que ele olhou para mim e falou assim, ele era carioca. Cara, por que você escolheu ser professor? Tanta coisa para você escolher. Aí eu falei para ele assim, Cesário, é o nome dele, quero ser professor porque eu quero ser igual a você. Olha. Ele olhou para mim, a lágrima desceu do olho, sabe? Nossa. Ele falou assim, então vou te dar uma dica. Marque seus alunos. Você tem que marcar seus alunos. Olha, seus alunos podem até esquecer seu nome, mas eles não podem te esquecer. Nossa. Eu levo isso comigo até hoje. Eu já vou fazer 33 anos de formado e eu levo isso comigo até hoje. Sabe? Eu levo esse exemplo comigo até hoje. Por isso que eu resolvi ser professor. Foi, sabe aquela coisa do sonho concretizado, da tarefa levada a termo, a tempo, adiante. É isso que eu sinto. E a doutrina espírita, chegou como? Aí, meu amigo, eu fui um garoto obsidiado. Mesmo? Eu desde criança, por isso que eu amo muito a minha mãe e meu pai, porque eu dei muito trabalho, Carlos. Muito trabalho. De que nível? Consola a gente com nossos filhos. Então, vamos lá. Vamos lá. Minha mãe narra isso, né? Que eu desde criança via e ouvia os espíritos dentro de casa. Ela, católica, não sabia lidar muito bem com essas questões. Então, ela levava essa questão muito na brincadeira, né? Assim, mãe, eu tô ouvindo um barulho na cozinha. Lá, eu também ouvi. Vamos lá. Aí me pegava na mão, me levava, não tinha nada. Voltávamos para a sala e assim,
era uma repetição desses aspectos, dessas questões. No entanto, quando eu comecei a chegar ali por volta dos 10 anos de idade, o processo se tornou muito intenso. Acontecia fatos na minha infância que não havia uma explicação lógica ou médica para isso. Por exemplo, eu adoecia continuamente, e quando eu adoecia, eu não andava. Eu não tinha força nas pernas, eu sentia muita dor nas pernas para caminhar. E isso perturbava a minha casa inteira, meus irmãos, minha mãe, porque eu sou mais novo, né? Então meus irmãos, minha mãe, meu pai, até minha madrinha, era uma situação que incomodava todo mundo. Entendi. E aí, depois de 2, 3 semanas, ia melhorando, eu melhorava, daqui a 1 mês, 2 meses, novamente. Era uma sina, era uma continuidade nesse processo. Depois de um tempo, ficando nessa idade que eu te falei, entre 9 e 10 anos, o processo de encontro com os espíritos se tornou mais intenso. E aí, meu amigo, eu vou te dizer uma coisa. A minha mãe pensou que eu era esquizofrênico. Olha. Ela me levou, ela trabalhou muitos anos em um hospital, e ela me levou para exames de toda sorte que você imaginar à época, né? Estou falando em 1977, 79. Então, fiz todos os exames neurológicos, todos os exames psiquiátricos. E o médico, ao final de tudo isso, disse a ela assim: Dona Luzia, seu filho não tem nenhum problema médico. O problema dele é de outro nível, em outra coisa. Olha! A senhora já pensou em procurar uma outra explicação para isso? E ela ficou assim meio sem entender, sabe? Lógico. E a senhora podia ver, não sei, procurar uma religião, algo assim. E ela, eu sou católica. Então vá ao padre, converse com ele lá para saber o que está acontecendo com seu filho, porque ele não tem nenhum problema de saúde. Ela foi até o padre, conversou com ele. Foi um momento em que ela buscou outro caminho, porque ela ouviu do padre um posicionamento que ela não concordou. Quando ele disse que os problemas que eu vivia eram por conta da vontade dos mistérios de Deus. Olha, gente. E ela, então, se chateou e disse a ele: eu não acredito que esse Deus que eu conheço queira tanto mal ao meu filho. Meu filho não dorme, eu realmente não dormia, meu amigo. Passava noites em claro, sem dormir, por conta da influência dos espíritos. Então, assim, de ouvi-los, de gargalhadas dentro de casa, de movimentos dentro de casa, umas situações bem incômodas. E aí aconteceu um fato marcante. Qual? Eu sempre acordava de noite e chamava ou minha mãe ou meu pai para me acompanhar até eu dormir novamente. Nesse dia, eu acordei e não chamei, porque atendi a uma colocação da minha mãe, né? Se você acordar, faz um Pai Nosso, vira para o lado e dorme. Eu fiz e não dormi. No entanto, nesse dia, eu ouvi passos dentro da minha casa, na direção do meu quarto. É interessante, né? Você pensa assim, como é que você sabia que estava indo na direção do seu quarto? Hoje eu sei que não era o sentido físico que estava sentindo, era o espiritual. Então, esses passos vieram dentro de casa e, de repente, aparece uma pessoa na porta do meu quarto. E eu fiquei desesperado. Eu chutei, a gente dormia no beliche, ali embaixo, meu irmão em cima, eu chutei. Acho que ele até quase caiu do beliche, de tanto que eu chutei o beliche e gritei. Meu pai entra no quarto, passa pelo vulto, o vulto desaparece, e a partir daquele momento eu não dormia mais sozinho, numa cama comigo. Mesmo que o meu irmão dormisse no beliche, eu não conseguia. Então eu passei a dormir com a minha mãe e com o meu pai. A doutrina espírita foi entrando na vida da gente assim. A minha mãe queria a resposta. E as respostas vieram exclusiva e totalmente para a doutrina espírita. E para qual centro ela te levou? Ou não levou? Ou... Pois é. Em primeiro lugar, nós não fomos a um centro espírita, nós fomos a um centro umbandista, porque nós tínhamos uma vizinha que era umbandista e levou ela a esse centro umbandista. E hoje eu posso agradecer muito, porque era um centro muito sério. O pai de santo era uma pessoa muito séria. E chegou um momento que ele próprio disse para minha mãe: olha, tem coisas que aqui a gente não consegue resolver. Sua vida tem que ser levada para outro campo, outro lugar. E a gente já tinha implantado em casa o Evangelho no Lar. Um outro vizinho nosso, que era espírita, frequentava o Centro Espírita André Luiz, ali no Guaraú. Ele implantou o Evangelho no Lar lá em casa a pedido da minha mãe. E a minha mãe começou a ler todos os livros da codificação. Aí pronto. Ela leu a codificação, ela começou a encontrar as respostas em relação aos problemas espirituais que eu carregava. Começou a entender você. Daí foi um pulo para ir ao André Luiz. Então, o meu centro espírita, o primeiro centro espírita que eu fui foi o Centro Espírita André Luiz, ali no Guaraú. E aí, meu amigo, de lá para cá, fui só
conhecendo mais, vivendo mais a doutrina espírita, e aí realmente consegui entender a minha situação e passar por aquele processo de cura. Eu digo cura hoje com segurança, porque eu passei de um garoto obsidiado para um garoto que passou a estudar a doutrina espírita no centro, tanto na juventude do centro, quanto nas palestras públicas. Então, foi assim que eu fui para o espiritismo. E você que é um cara que é dirigente, já foi presidente, voltou a ser dirigente, vai voltar a ser presidente de casa espírita. É a vida, é a vida. Como você vê o movimento espírita hoje? Cassius, eu sou um entusiasta do movimento espírita. Sempre fui. Conheci o movimento espírita em 1992. Primeira vez que eu fui a uma reunião, na época era a segunda região, o GEOD fazia parte, o GEOD é o grupo que eu frequento, fazia parte da segunda região da Federação Espírita do Distrito Federal, e eu fui à primeira reunião no Centro Espírita Fé e Amor, lá em Taguatinga, à época, hoje eles funcionam na Ceilândia. Tinha 22 anos de idade. Primeira reunião espírita de movimento que eu participei, eu tinha 22 anos. Quando eu vi todo aquele trabalho, toda a proposta que foi apresentada, toda aquela vontade de promover um processo de união com aquelas pessoas, eu saí de lá assim, gente, é isso que eu sempre sonhei. Eu sempre pensei em participar de um trabalho coletivo desse jeito. E aí pedi autorização lá no GEOD e passei a acompanhar. Na época, a presidente do GEOD era uma amiga nossa, ela não tinha como ir dirigindo, então eu me propus a ir com ela, né? Eu ia com ela, eu ia dirigindo, e a acompanhava nas reuniões, tanto da nossa região, quanto nas reuniões da federação. Então, eu sempre fui entusiasta, sempre vi o movimento espírita, depois de conhecer mais a fundo, como um campo riquíssimo de melhoria das relações dos centros espíritas, nas relações de nós espíritas entre nós mesmos e na divulgação da doutrina espírita para quem deseja conhecê-la. É no movimento, nesse processo unitário, onde a gente consegue concatenar ideias e vivenciar isso, que a doutrina espírita tem grande parte da sua força. Essa é a minha visão de movimento. Eu entendo como um dos pontos mais importantes relacionados à vivência doutrinária. Além do centro, que é aquela célula primordial, aquele espaço onde você vivencia integralmente, que você aprende no centro a viver na vida. O movimento é quando você vive na coletividade. É isso que eu entendo, é isso que eu sinto quando eu penso em movimento espírita. Eu sou entusiasta do movimento. Nesse grande isolamento que a gente está vivendo, você falou que estava assistindo filmes, séries. O que você recomenda para a gente assistir? Eu gosto muito de anime. Eu aprendi a gostar com os meus filhos. E eu e a Elaine estamos acompanhando com a nossa mais nova, né, que é a Livinha, que já tem 11 anos, vai fazer 12 agora. É uma série que ela gosta, a gente também gosta, e que tem apesar de todo o conteúdo típico do anime japonês, ela tem um conteúdo que dá para fazer uma reflexão moral muito interessante, que é o Digimon. E nós estamos vendo 3 temporadas, já estamos na 3ª temporada do Digimon. O Digimon tem alguns aspectos interessantes para a meninada, né? Porque ele mexe muito com essa questão de postura moral, comportamento moral, perdão, coragem, destemor, respeito, entendimento, autoconhecimento, sabe? É uma coisa muito interessante. Outra coisa que como eu disse para você, eu gosto muito de desenho. Outra série que a gente reviu, né, foi Avatar, a Lenda de Aang, que é outra também que me toca muito, é uma série que mexe muito com a gente, eu gosto muito, muito mesmo. A gente assistiu esses dias a série do Senhor dos Anéis, que é outra coisa que a gente gosta muito, também por conta de aspectos. Nesse ponto, a gente, quando é espírita, a gente começa a olhar as coisas de modo diferente, né? A gente não assiste só por assistir, né? Não mais. Não mais. Então a gente começa a pegar pontos importantes desse aspecto de transformação, de mudança, de melhoria. E a gente reviu, eu e a Helena, nós revimos a série toda, a série completa, né? A visão do diretor, a versão do diretor, que é bem longa, são 12 horas de filme, né? A gente pegou e assistiu também. Então, assim, e a gente vai também na questão do entretenimento. Tem uns animes que a gente vai pegando. Tem por exemplo,
Cássio, só tem uma temporada, é uma pena, mas é muito bonito. Chama Os Filhos da Baleia. Não conheço, não. É muito lindo. É uma história o tocante. É sobre o quê? É um mundo distópico, né? Um mundo futuro ou passado, não dá para saber, onde um grupo de pessoas foram separadas do continente, elas vivem em barcos que são feitos de terra, e o mar é feito de areia. Meu Eles Deus. vivem nesse ambiente, e algumas crianças não passam de 10 anos de idade porque tem um tipo de mediunidade. Hoje eu classifico assim, porque elas têm um sentido diferente. Esse sentido consome a energia dela. E o desdobramento da história é muito bonito por conta disso. Você vai descobrindo elementos morais dentro da história. Então, é uma série muito bacana, a gente gostou muito. Os Filhos da Baleia, tá? É uma série muito legal. Meu querido, aí, você sim, já sofreu preconceito? Em que aspecto? O que você quiser dizer, se já sentiu. Fique à vontade. Tá. Eu, como pessoa negra, sim. Como foi? Foi fácil? Foi difícil? Saiu de boa? Cássio, à época, eu saí bem, porque eu já estava trabalhando, já era funcionário da Secretaria de Educação, e sempre trabalhei na Samambaia. Então, eu peguei Samambaia tinha 4 anos de existência, então não tinha asfaltamento em Samambaia. As escolas não tinham quadras, a gente dava aula para os alunos na terra. Então, eu chegava na escola de uma cor e voltava alaranjado do barro. Ai, meu Deus. E eu saí um dia da escola e fui a uma loja, né, no shopping, aqui no Parque Shopping. Precisava comprar um tênis ou uma calça, não me recordo bem. E ao entrar na loja, o segurança da loja começou a andar atrás de mim. Meu Deus. E eu só percebi porque eu fui mudando de direção aleatoriamente e ele foi me seguindo. Olha. E uma hora eu parei, né, depois de perceber que ele estava indo atrás de mim, e voltei-me a ele e perguntei: você está me seguindo? Olha. E ele falou assim: não estou não, você está me seguindo. Tem quase 5 minutos que eu estou andando dentro da loja e você está atrás de mim. Você não foi em nenhum outro lugar que eu não tenha passado. O que foi? É porque eu estou sujo? Olha. É porque eu sou negro? Ele, não é isso, não. Foi porque eu entrei junto com um rapaz branco como eu, na loja ao mesmo tempo, e eu não vi você indo atrás dele. Você acha que eu entrei na loja para pegar alguma coisa escondida porque eu estou trajado desse jeito? Não, senhor, que isso? Não. Só para você saber, eu estou trabalhando, eu cheguei do trabalho agora, eu sou professor. Naquele momento eu percebi que a gente é olhado de modo diferente. Eu já sofri em paradas de blitz, cara, porque as pessoas devem achar muito estranho uma pessoa negra andar com um carro que não esteja caindo aos pedaços. Eu vivi isso na pele. Eu estou dizendo isso, não é nem exagero, porque eu estou relatando um fato. Sim. Então, eu estava com um carro que nós tínhamos comprado, eu e a Elaine, e eu sempre tive um problema com relação à claridade. Por dar aula muito em piscina, eu desenvolvi uma sensibilidade muito grande à claridade. Então, eu tenho que usar óculos escuros. Independente de estar com sol ou sem sol o dia, eu preciso usar óculos escuros por causa da fotofobia. Então, eu dirijo o carro com óculos escuros. Todas as blitz que eu passava de óculos escuros, eu era parado. Meu Deus! Todas. Isso só foi mudar, por incrível que pareça, depois que os cabelos brancos começaram a aparecer na cabeça. Eu acho que as pessoas, ao olharem e virem que o senhor? eu não era mais um garoto, né? A questão a compatibilidade financeira poderia ser aí respeitada. Mas, infelizmente, eu vivi essas duas situações e isso me incomodou muito. Na doutrina espírita, eu nunca vivi. Ao contrário, olha que coisa interessante. No movimento espírita, eu vivi um acolhimento. Olha. Isso, para mim, foi muito importante. Em todos os aspectos. Quando eu estava na federação e fui a alguns estados para representar a parte de estudos nas comissões regionais, nos encontros regionais ou nos encontros nacionais, é uma coisa linda o quanto a gente é bem recebido e bem acolhido, independente de quem nós sejamos. A doutrina espírita, ela traz esse campo de acolhimento que é cativante. Tá? Meu querido! Hoje em dia, meu amigo, eu lido muito bem com essas coisas, viu? Eu lido muito bem com essas coisas. Meu querido, eu tenho nem mais... Sim.
Eu tenho mais de umas 100 perguntas aqui, mas nosso tempo acabou. E tem algumas que eu não fiz. E eu vou deixar para a próxima. Eu vou fazer o parte 2. Já que você gosta de filme com partes, então eu fiz parte 1 agora. Futuramente eu faço a parte 2. Só que para terminar, eu tenho um pinga-fogo aqui. Lembrando o nosso querido Chico, eu tenho um pinga-fogo. Então... Vamos lá. Posso fazer? Pode, vamos lá. Então vamos lá, hein? Qual figura espírita você mais admira? Eliseu Santos Silva. Souza Santos. Eliseu Souza Santos. Quem foi? É um trabalhador do Geode que eu considero meu pai espiritual. Ele eu admiro profundamente. Show. Todd ou Nescau? Nescau. Apesar de a gente só comprar Todd aqui em casa. É só você que gosta de Nescau aí? Só eu. É obrigado a comprar o que os outros gostam. Pai é assim mesmo. Quem for pai vai saber que é assim que funciona. Qual livro espírita você mais gosta? Adivinha. Não sei. Paulo Estevam. Eu não queria falar para não me comprometer. Paulo Estevam. Paulo Estevam. Para mim é o melhor. De todos é o que me toca. Tudo que relaciona-se a Paulo Estevam me emociona. Tudo. Biscoito ou bolacha? Bolacha. Tô seguindo minha esposa. Ela gosta, eu gosto. Que homem perfeito é esse? Cite uma virtude que lhe caracteriza. Uau, Cassius. Eu acho que eu sou uma pessoa boa. Você já leu todas as obras básicas? Todas. A que eu li menos foi Céu e Inferno. Foram 3 vezes. Revista Espírita, leu? Revista Espírita eu tenho pesquisado, mas lê-la integralmente eu não li, não. Eu tenho feito pesquisas por conta de palestras, mas lê-la integralmente, eu leio os artigos integralmente, mas ela toda eu não li. Não. Já dormiu em alguma palestra? Já. E eu digo por quê. Eu era pai novo. Sem dormir de noite. Aí você senta, tem aquela tranquilidade toda, aquela harmonia. Apaga. Já chorou em alguma palestra? Meu Deus, demais. Primeira palestra que eu assisti do Divaldo Pereira Franco. Nossa. Primeira palestra no AABB. Isso foi em 1991. Eu estava lá. Acho. Eu fui lá. Eu chorei. Porque eu nunca tinha visto aquilo. Nunca. Eu chorei, eu me emocionei. Eu falei, é isso que eu quero. Oh, que delícia. A doutrina espírita me cativa por conta disso. Doce ou salgado? Hoje, salgado. Sério? Eu ia postar minhas fichas do doce. Eu ia postar minhas fichas do doce. Quase que eu falei. Mas hoje... Rapidinho. Quando eu casei, eu comprei uma barra de doce para eu comer com a minha esposa. Eu tive que jogar fora porque ela não comia. Então, eu aprendi. Como ela não come, eu acabo não comendo também. E como ela gosta de coisa salgada, eu acabei gostando mais de coisa salgada com ela. Para você, é mais fácil compreender o outro ou a si mesmo? Meu amigo, é mais fácil compreender o outro. Hoje eu reconheço isso. É mais fácil você olhar o outro e entendê-lo. Mas é exercício, na minha visão. Eu consigo me olhar melhor hoje, com menos visão orgulhosa. Então, isso é um exercício. Eu acho que como muitos de nós, a gente está caminhando para um outro patamar de compreensão. Mas eu acho que compreender o outro está menos complicado por enquanto. O que te leva adiante? As certezas ou as dúvidas? Posso dizer as duas coisas? Pode, você que manda. Aprendi a não ter medo. Eu aprendi a seguir adiante sempre, a sempre encarar. Então, as coisas novas não me assustam, apesar de me trazerem preocupações, mas se é para fazer, eu faço. Então, vamos embora. Então, tenho certeza de que mesmo na dúvida, a gente tem que ir para frente. Qual apóstolo tem a ver contigo? Pedro. Sempre Pedro. Por que a doutrina... Depois de ler Paulo Estevam, então, eu entendi isso. Por que a doutrina espírita é tão importante na vida das pessoas? Porque ela transforma. A doutrina espírita bem entendida, como diz Kardec, ela transforma o indivíduo. A doutrina espírita me transformou, cara. Eu acredito nisso. Por isso que ela é importante. Ela transforma a gente. E para melhor. Eu também. Ia ser uma pessoa bem pior. Olha lá. Uma palavra que te define. Eu sou alegre. Meu querido, eu tenho mais uma.
Eu não tinha essa aqui. As meninas que fizeram esse questionário vão me matar, mas eu vou fazer essa aqui. Porque eu acho que é sua cara, eu tenho que fazer essa aqui. Você, na vida, é o que planeja, é o que executa, é o que manda ou é o que obedece? Eu planejo, eu executo e obedeço. Eu pouco mando. Eu gosto muito, Cássio, de compartilhar. Eu entendo o comando, mas o mando é algo que, no trabalho espírita, na minha visão, ele não se encaixa porque o processo dentro da doutrina espírita é de conquista, não de mando, não de executa porque eu disse. É dizer, vamos fazer juntos porque é bom para todo mundo. Meu querido, é um prazer. Eu queria ficar te ouvindo mais tempo, mas eu já marquei a parte 2. Você sabe que você é o meu Paulo, e cada um tem um Paulo que merece, antes de você se justificar. Então, né, para quem não sabe, eu dirigi uma peça e ele foi o meu Paulo, tive outro que foi o Saulo. É um prazer conhecer você um pouco mais. Algumas histórias eu já conhecia, outras eu me aprofundei. Maravilhoso. Você é um cara que eu gosto demais. Suas palavras finais. Você está no meu coração, chefe. Você é um cara que me apresentou uma parte da minha vontade, da minha alegria, foi o teatro espírita. E uma das coisas que eu sempre falo, vou falar sempre. Você sempre foi o melhor diretor espírita de teatro que eu conheci, porque você sente a doutrina espírita no coração. Então, eu só tenho a agradecer a você, porque você é um cara que foi muito importante nessa minha vontade de representar o espiritismo para as pessoas. E eu agradeço imensamente o convite, nem me senti assim, por que o Cássio quer conversando comigo, meu Deus do céu? Ouvir história! As pessoas têm histórias para contar, é isso. E, assim, eu agradeço a oportunidade. Então, pronto, se você quiser me convidar de novo, eu estou pronto, meu amigo. Pronto. Não, já está convidado, assim, só não sei o dia, mas tá já está ótimo. Convidado. Tá bom, meu Tudo querido? Tudo bem, tá ótimo. Abraço tá na família, abraço desses meninos lindos que eu conheço, na esposa maravilhosa, e a gente vai se vendo. Tá bom, um abraço em todo mundo aí também, meu irmão. Deus te abençoe. Grande iniciativa, viu? Gostei. Estamos começando, vamos embora. Que bom. Vida que segue. É isso aí, vamos para frente. Valeu, abração. Um abraço, Cássio, até mais. Não tem